Bom dia. Vamos dar continuidade, né, sobre manejo integrado de pragas da cultura da bananeira. Agora a parte 2, né, o vídeo 2. E tenham todos um bom dia, né? Bem, pessoal, a gente estava falando das pragas, falamos sobre o moleque da bananeira, né, como praga mais importante da cultura da banana. Em seguida vamos falar ainda continuando falando de brocas, mas agora a broca do pseudocaule, né, que são duas espécies que causam esse problema. Nós temos o gênero Castinha, né, aqui é SPP, que é mais de uma espécie, aqui embaixo está detalhada, Castinha licus e Castinha icarus. São duas brocas, na verdade são duas borboletas, né, então como vocês já sabem, a borboleta ela tem hábito diurno, enquanto que a mariposa tem hábito noturno. Então essas borboletas você pode observar elas voando durante o dia na cultura da bananeira. Enquanto você estiver fazendo os tratos culturais, você pode estar observando a presença de adultos. E aí você já fica meio esperto, porque se ela estiver circulando na área, você já prevê que pode ter problema, né? Então são duas espécies. O adulto é uma borboleta, ao qual voa rapidamente nas horas mais quentes do dia. Então, durante o dia você pode observar a presença dela e geralmente nos horários mais quentes. Ela chega a alcançar 10 centímetros de envergadura, de uma ponta da asa a outra. Então é uma lagarta grande. E ela ataca o que? Ela bloqueia o pseudocaule, ou seja, acima do nível do solo. Então aqui Castinha licus e Castinha icarus, né? Então ela tem uma diferença, se você observe o adulto, né? A diferença de um para o outro, né? Ó, essa aqui tem essa parte vermelha no segundo par de asa, enquanto que da outra ela é escura com essa faixa branca e esses pontilhados vermelhos na extremidade do segundo par de asa, né? Coisa que a outra é quase o tom vermelho com as manchas pretas, né? O adulto, como já tinha comentado, borboleta, então a gente ficar esperto para isso, a gente ficar atento para detectar a presença dela na área. Então a lagarta apresenta coloração branco, leitosa. Isso é comum para a maioria das brocas, né? Tem a coloração branca, né? Com esse aspecto. Cabeça marrom avermelhada. Então tem essa característica. Branca com a cabeça marrom avermelhada. É normal as extremidades do corpo serem um pouco mais escuras. Mede em torno de 9 centímetros de comprimento no último instante. Então, quando ela chega no estágio antes de transformar em pupa, ela chega a medir 9 centímetros de comprimento, 90 milímetros. Então, é uma broca muito grande. O estrago que ela faz dentro do pseudocaule também é grande. Ela constrói uma câmara pulpal dentro do pseudocaule, ou seja, ela se transforma em pupa dentro do pseudocaule, ela não sai para se transformar em pupa, se transforma dentro. A duração da fase larval pode chegar a 10 meses, então durante 10 meses ela faz galeria no interior do pseudocaule. E quais são os danos e os prejuízos causados por essa broca? Inicialmente alimenta-se nas bainhas foliares. Então a bainha ela pode ser bloqueada e ter inclusive a queda dessas folhas, né? Tombamento dessas folhas. Abrem galeria no pseudocaule em quase toda a sua extensão. Entretanto, são mais comuns a de 1 metro a 1,5 metro do nível do solo. Então ela pode fazer galeria ao longo de todo o pseudocaule, mas é mais comum a partir de 1 metro, 1,5 metro de altura. Os danos comprometem o que? Severamente a produção. Isso é normal, né? Se ela bloqueia, se ela faz galerias, ela diminui o fluxo de seiva
ou seja, a extração tanto de água quanto de nutrientes na planta. Então, se não tem circulação de seiva, a tendência é que a produção seja bem menor. Pois a planta fica fraca, isso é comum porque ocorre obstrução dos vasos condutores, sujeito ao que é o tombamento e morte. Claro, essa planta vai tombar mais fácil, ela fica mais fraca, porque ela tem galeria no seu interior. Então, ela está mais fraca. Então, qualquer ventinho pode causar o tombamento dessa planta. Então, aqui, só para ter uma ideia, a gente fala que é comum a 1 metro e meio acima do nível do solo, mas a gente vê aqui praticamente na base, ó. Olha aqui, ó, essas manchas escuras. Quando você remove essas bainhas velhas que já estão secas, você pode observar o estrago que a praga pode causar, né? Quais são as medidas de controle? Primeiro são as práticas culturais. Isso é extremamente importante. Antes de entrar com qualquer controle químico, o primeiro passo, seja qual for a praga, é adotar práticas culturais que possam reduzir populações, né? O primeiro é o desfilhamento. O que é o desfilhamento? Redução do número de plantas por cova. Então, você já sabe, numa lavoura comercial, o interessante é que a gente deixe no máximo 4 plantas por cova, sempre. Então, cortei um cacho, eu deixo mais uma planta. Cortei cacho de novo, deixo mais uma planta. E não esquecer uma coisa, pessoal, quando a gente vai conduzir a cultura da banana, sempre conduzir, deixando as novas plantas na linha. Nunca deixar para o lado da entrelinha, porque senão você vai fechando essa entrelinha e inclusive dificulta o trânsito se você precisar de algum veículo ali. Então você sempre deixa as plantas novas, né? Cortei um cacho, deixo sair outra planta, mas o interessante é que eu deixe na linha e nunca na entrelinha. Em direção à entrelinha, na verdade, né? Desfolha, isso é uma prática interessante. A desfolha é a remoção das folhas secas que estão com um formato de guarda-chuva, ou seja, elas tombaram, elas estão secas, não vão servir mais para nada, você remove dali. Essa remoção, pessoal, é importante não só para a praga. Você vai ouvir o professor falar de fitopatologia, que isso aqui é interessante também, e na fruticultura, como trato cultural para evitar a autoinfestação da cigatoca amarela, ou uma doença importante da cultura da bananeira. Por quê? Porque essas folhas também secam devido à ação desse fungo, cigatoca amarela. Então você tem que fazer o que? Remover isso aí e eliminar, de preferência, porque senão aumenta a fonte de inóculo no local. Limpeza da área, isso é importante, remoção de plantas daninhas, deixar o mais limpo possível no interior do bananal. E uma observação interessante é que até 2010 ainda não existia produto registrado para controle dessa praga, produto químico. Por isso a importância dos tratos culturais. Então, se você não tem, a gente precisa ver agora como é que está a situação. Mas até então não existia nenhum produto químico. Claro, é registrado, mas se você tem a presença de indivíduos adultos movimentando na área, você fizer pulverização, reduz. Produto normal para controlar adulto, que seria talvez um piretroide. Lembrando sempre que os piretroides são produtos de amplo espectro, ou seja, matam tudo, inclusive os inimigos naturais. Então eu tenho que ficar muito esperto. Aí você pode falar assim, professor, mas eu não posso passar alguma coisa para controlar a lagarta? É muito mais fácil pegar a lagarta para a maioria das culturas do que o indivíduo adulto. Sim, mas aqui a gente tem que lembrar que é uma broca, e a broca está no interior do pseudocaule. Eu teria que estar aplicando um produto sistêmico no solo, por exemplo, ou quando eu cortei o cacho, eu colocar naquele pedaço de pseudocaule que ficou, eu colocar o produto ali dentro, que pode ser um produto granulado, colocar no pseudocaule, tá? Mas aí eu tenho que ter um cuidado muito grande, eu não posso estar próximo de colher um cacho. Logo após a colheita, porque aí leva um tempo para eu ter um novo cacho naquela toceira, naquela cova.
Então eu tenho que ficar muito esperto para isso, né? Vou aplicar um produto, eu sei que ele tem um período residual longo e lembrando, eu tenho que ter certeza que é um produto registrado, porque se é registrado e fizer um efeito adverso, eu tenho como acionar a empresa. Agora, se não é registrado e eu usei, eu não tenho nem como questionar a empresa devido a algum efeito colateral, né? Nós temos também aqui, como praga da cultura da banana, isso aqui é extremamente importante também, são os TRIPS. Então, quem fez a disciplina de entomologia agrícola já está familiarizado com o que é o TRIPS. Quem fez entomologia geral viu algum comentário sobre ordens, né? Tisanura, por exemplo, que são os TRIPS. E os TRIPS são muito importantes, principalmente em hortaliças, só que pode causar problema em algodão, pode causar problema nas frutíferas, no caso aqui a banana, mas pode causar problema em manga também. E são transmissores de virose, não no caso da bananeira. Por exemplo, em tomate ele pode transmitir vírus, que pode limitar o cultivo do tomateiro, né? Então temos que ter muito cuidado. Mas pode causar o dano direto, a gente vai ver aqui na cultura da banana. Então, primeiro o TRIPS da flor, ou TRIPS da erupção dos frutos. Alguém já viu a flor de banana? A gente vai mostrar aqui mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que é. Então, nós temos aqui o gênero Franklinella e a Franklinella é o gênero, são duas espécies que causam problema. Pertence à ordem Tisanota e à família Tripidae. Então as espécies são Franklinella brevicaulus e Franklinella fulvipenis. Então nós temos essas duas espécies pertencentes ao gênero Franklinella, causador da erupção dos frutos. Então, as espécies Franklinella brevicaulus e fulvipenis são as espécies com mais frequência no Brasil, as que causam os maiores problemas. Existem outras? Existem, mas essas são as que são mais frequentes a gente observar, causando dano na cultura da bananeira. Biologia. Os ovos são colocados individualmente na epiderme da casca de fruto jovem. Então, pessoal, quem não tem um conhecimento sobre TRIPS, esses insetos eles têm uma característica de fazer postura endofítica, ou seja, dentro do tecido vegetal. Ou seja, você não observa externamente nenhum ovo, porque ele está dentro do tecido. Quando esse ovo eclode, a ninfa fica onde? Vai para o meio externo. Então se alimenta externamente, mas o ovo é colocado dentro do tecido. O ciclo de desenvolvimento de ovo adulto varia de 13 a 29 dias. Então, se a gente levar em consideração nossas condições climáticas, e aqui é extremamente favorável, que a nossa média climática aí deve ficar em torno aí de 24, 25 graus, é condição extremamente favorável para o desenvolvimento do inseto, já que a condição favorável é em torno de 25, em torno, né? Então, a variação muito pequena é uma condição favorável, né? Então, nós temos aí 25, mais ou menos 2 graus, são condições favoráveis para o desenvolvimento do inseto e com certeza vai estar nas nossas condições climáticas aqui, favorecendo o desenvolvimento rápido do inseto. Então, você vai ter aí em torno de 13, 15 dias o ciclo de ovo adulto. Então, é um ciclo muito rápido, em torno de 2 semanas, né? Então, a população pode crescer muito rápido se você não tiver os cuidados necessários. A preocupação, né, Só um instantinho, pessoal, só um minuto. Então, pessoal, o estágio de pupa, lembrando sempre, esse indivíduo passa por uma fase de ovo, uma fase de ninfa e uma fase de pupa e adulto, né? A verdade é como se fosse uma falsa pupa.
Então ele se transforma em adulto onde? No solo. A pupa ocorre no solo, principalmente na área de projeção do cacho. Então ele vai se transformar em adulto no solo, na área de projeção do cacho. Então ele cai no solo e se transforma em adulto. Mede aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Então imagine o tamanho, 1 milímetro de comprimento é um indivíduo muito pequeno. Você pode até ver o olho nu, você tem que aproximar bem o fruto, você vai conseguir ver o olho nu. Mais detalhadamente você vai ver através de uma lupa. Então é sempre interessante carregar uma lupa quando você for a campo, para que esses insetos ou ácaros que sejam muito pequenos você consiga observar mais detalhadamente e fazer a identificação. Então os adultos são encontrados geralmente nas flores. E onde ficam as flores? Na extremidade dos frutos. Então você vai ver que sai o frutinho e tem uma flor, né? Então logo que cai aquela capa da estrutura que a gente chama de coração, deixa exposto os frutinhos ali e as flores ainda estão abertas, né? Então ali é onde ficam os tripes. Então uma estrutura onde os tripes se desenvolvem muito bem é naquele coração. Então parou de emitir frutos, geralmente o pessoal corta aquele coração, e das finalidades é isso, evitar a criação de tripes naquele local. A gente vai ver que tem outras finalidades também. Então os adultos são encontrados geralmente nas flores jovens, abertas ainda. Também pode ser encontrado nas flores ainda protegido pelas brácteas. Então, ainda quando tem aquela capa por cima dos frutos, pode estar infestado com tripes. Os danos, e prejuízos causados por esses insetos são frutos ainda jovens na forma de pontuações marrons, Então você vai verificar pontuações marrons nos frutos ainda jovens e ásperas ao tato. Então quando você passa a mão no fruto, ele deveria estar lisinho. Se tiver parecendo uma lixa, pode ter certeza que está tendo um ataque de tripes e eu tenho que tomar as medidas necessárias. De imediato seria pulverização, Eu vou fazer uma pulverização para eliminar e depois eu posso fazer ensacamento de cacho. Para o próximo cacho, Se o cacho já está desenvolvido e tem esse sintoma, é interessante eu fazer pulverização. Quando eu tiver emissão de novos cachos, aí eu entro com ensacamento de cacho. Não interfere na qualidade da polpa, é algo interessante, Mas lembrando bem, nós comemos um fruto, por exemplo, primeiramente com os olhos. Ou seja, eu vou no mercado, vou comprar um fruto, eu olho primeiro a aparência dele. Não me preocupo com a parte interna, Então, se eu vou no mercado, eu compro aquele fruto mais bonito, que nem sempre é o mais saboroso, mas eu compro primeiro com os olhos. Então, eu tenho que produzir um fruto com uma boa aparência para que tenha uma boa aceitação no mercado. Então, uma característica é que reduz o valor comercial dos frutos, justamente por isso, pela aparência. Mesmo internamente, a polpa do fruto não tem alterado o sabor, mas a aparência faz com que o mercado aceite menos, Podendo levar à rejeição em caso de autoinfestação. Então, em autoinfestação pode ter até a rejeição do fruto. Quais são as medidas de controle? Despistilagem, eliminação do coração e utilização de saco impregnado com inseticida no momento da emissão de um cacho, Então tá aqui, Isso aqui é a operação de despistilagem, significa remoção do pistilo. Pistilo é a flor que já secou. Então, se olha a extremidade do fruto, isso aqui está seco. Aí você fala assim, professor, mas isso não dá muito trabalho? Dá. Por isso que os produtores terminam optando por isso aqui, Vamos falar depois, na próxima foto. Aqui é a remoção do coração. Então, isso aqui, é a flor ainda aberta. Só que já parou de emitir novos frutos. Então, quando para de emitir novos frutos, eu vou lá e corto isso aqui. Elimino essa estrutura, porque isso aqui é um depósito, É um depósito de tripes que saem daqui e vão atacar os frutos aqui. Então, eu não posso deixar.
Claro, tem outra finalidade, então vou já comentar essa outra finalidade de remoção dessa estrutura. Então, se você observar, você tem emissão de pencas, e é o seguinte, se eu deixar esse coração aqui, a planta tem que enviar reservas para sustentar isso aqui. Então, passa por aqui, mas também alimenta isso aqui. Então, eu tenho isso aqui como um dreno, e eu não posso ter isso. A minha reserva tem que ir todo para o desenvolvimento dos frutos. Então, eu vou e removo essa estrutura. Tem variedade, pessoal, que a última penca, ela tem próxima à mesma quantidade de frutos das pencas anteriores. Já tem variedade de banana que a última penca tem 1 ou 2 frutos. Tá? Para quê? Para que a última penca, que geralmente aqui fica frutos um pouco menores, eu tenha menos frutos para descartar, para eliminar ou para mandar para fazer doce, alguma coisa assim. Então, quando essa variedade não tem essa característica, eu venho aqui e removo quase todos os frutos, deixando 1 ou 2 aqui no final. Por quê? A reserva ela tem que vir até a última penca. Então, a última penca eu vou ter menos frutos para estar carregando reserva para essa penca. Então, vai ter um fruto aqui. Vem reserva até esse último fruto. Só que a penca anterior, ela recebe muita reserva. Então, os frutos da penca anterior até a primeira penca, ela vai ter um desenvolvimento uniforme. Se você estiver adubando, estiver irrigando, tudo certinho, vai ter um desenvolvimento uniforme. Então, você vai ter menos frutos para descartar. É uma outra finalidade. Tá? Então, se eu detectei que tem tríplice, antes de eliminar, vamos dizer, o coração, antes de eliminar o coração, eu venho aqui porque não tem necessidade de polinização, de ter o polinizador. Então, o que eu faço? Eu ensaco. O fruto foi emitir o cacho, eu já ensaco aqui. Prendo esse cacho aqui, ou esse saco aqui vamos dizer assim, no pedúnculo do cacho, né? Prendi aqui e de acordo com que esse cacho vai se desenvolvendo, eu vou arrumando esse saco aqui, porque senão corre o risco de rasgar. Então eu vou organizando, eu não posso simplesmente colocar e deixar para lá, achando que esse saco ele vai se ajustando ao desenvolvimento do cacho. Não, eu tenho que ir ajustando isso aí. Aqui embaixo ele tem uma abertura, é aberto esse saco na parte de baixo, porque claro, isso aqui está respirando. Então pode ter acúmulo de quê? De água aqui, e eu não quero que tenha acúmulo de água. Então esse excesso de água ele vai ser eliminado porque esse saco é aberto embaixo. Mas aí não vai entrar pragas, doenças? Não, porque está para a parte de baixo. Então o inseto tem uma maior dificuldade de encontrar essa abertura aqui embaixo. Outra coisa, tem pequenos furos aqui também, distribuído em volta desse saco. Para quê? Para ajudar a eliminação dessa condensação que vai ter aí. Então, antes que ocorra a condensação, é eliminado parte dessa água. Esse vapor está aí dentro. Beleza, só isso? Não, nós temos outros trips, né? Que causam, por exemplo, a ferrugem dos frutos. Escurecimento do fruto. Ferrugem já fala, né? Escurecimento. Então, nós temos aqui também a ordem Tisanóptera, Tripida, e nós temos 3 espécies, né? Descrição e aspectos biológicos, mas nós vamos ver aqui quais são as espécies. Ó. Nós temos o gênero Caenotrips, Caetanafotrips, o nome é difícil mesmo. Nós temos Caliotrips, isso aqui é uma espécie, aqui é o gênero, então tem várias espécies. O Caliotrips bicinctus, que é uma espécie, e o Tripactotrips lineatus, né? Então os nomes são bem complicados. Então também é outra espécie. Então nós temos 3 gêneros e aqui mais de 3 espécies causando problema. Então os Caetanafotrips
São esses aqui, eles têm coloração escuras, né? Claro que esses indivíduos de coloração escura são os adultos, eles têm asas. E aqui é a fase ninfal, tá? Que tem a coloração amarelada. Já essa outra espécie, que são os Calliotrypes, eles têm essa característica aqui, já são mais claros e têm essas extremidades mais claras e a parte central mais escura. Isso aqui são indivíduos adultos, geralmente as ninfas têm coloração no amarelo claro, evoluindo para o amarelo escuro quando está próximo de transformar em adulto. E aqui nós temos o outro, né? Eu não tenho aqui a foto do adulto, nós temos o Trifactothrips lineatus. Então nós temos aqui a ninfa, não temos o adulto. E isso aqui, pessoal, não é ovo de trips, tá? O ovo do trips fica dentro do tecido. Isso aqui provavelmente é ovo de ácaro. Tá, o que eles causam na banana? Então eu vou passar até para a gente adiantar um pouco para ter uma noção do problema que ele causa. Então isso aqui é o que eles causam nos frutos. O problema da ferrugem do fruto. Então aqui aparentemente, claro que você pode ter dano interno nos frutos, porque pode rachar o tecido, a casca do fruto, quando o ataque ocorre no fruto ainda jovem, mas a aparência dos frutos em alta infestação é totalmente inviável para comércio. Então é um problema sério, né? Então são pequenos insetos que podem medir até 2 milímetros de comprimento, varia de 1 a 2 milímetros. Vivem nas inflorescências, ou seja, lá igual o outro, nas flores ainda, entre as brácteas do coração e nos frutos também. Então elas ficam nos frutos. Quais são os danos e prejuízos? Então um dano a gente já viu aqui, mostrando na foto, provoca o aparecimento de manchas prateadas nas cascas dos frutos, que posteriormente tornam-se marrom semelhante à ferrugem. Por que manchas prateadas? Pessoal, esses insetos eles têm uma característica interessante, que é quando eles perfuram as células, o tecido, ele extravasa o líquido dali da célula e eles sugam, e no lugar de onde tinha o líquido entra ar. Entra o ar no lugar do líquido, então cria uma característica de prateamento. Como ocorreu uma lesão, a evolução do sintoma é evoluir para um marrom, tipo uma necrose. Então, por isso que fica com essa característica de marrom. Além de ocorrer o quê? Uma oxidação também desse líquido na superfície do fruto. Então, aqui o sintoma. Beleza, o dano é causado pela oviposição e alimentação dos insetos nos frutos jovens. Então, a oviposição, como é dentro do tecido, também ocorre uma perfuração. Então, o que vai acontecer? Extravasamento de líquido também, e ocorrendo uma oxidação, vai escurecer. Em grandes infestações, a epiderme pode apresentar pequenas rachaduras em razão da perda de elasticidade do fruto. Ou seja, vai continuar armazenando reserva, o fruto vai continuar em desenvolvimento interno, mas a casca não tem o mesmo desenvolvimento, a elasticidade. Então vai ocorrer o quê? Rompimento, rachaduras no tecido. Apesar de não afetar a polpa, reduz o valor comercial do fruto. Isso é normal. Mas se houver rachadura, pode ser uma porta de entrada para fungos e bactérias. Aí pode ocorrer o apodrecimento do fruto também, né? Beleza, quais são as medidas de controle? O mesmo do outro, ensacamento de frutos. Primeiro procedimento, para você não ficar molhando muito com inseticida, porque vai algum resíduo de inseticida no cacho quando eu faço ensacamento? Vai, porque o saco já vem impregnado com inseticida. Lembrando bem, quando eu for colocar esses cachos, ensacar esses cachos, lembrar de usar luva, porque o saco é impregnado com inseticida. Então eu não posso me expor, eu tenho que usar pelo menos luva. Não ser necessário o saco ser impregnado com inseticida, nesse caso.
não tem a necessidade, mas se tiver já é um fator a mais para estar eliminando, certo? Remoção de plantas daninhas, isso é interessante. E como exemplo nós temos a trapoeraba e Braquiária purpurescens, né? Então, purpurescens. Então, quem tem ou já teve aula com o professor Oscar, que é de plantas daninhas, com certeza já ouviu falar desse bichinho aqui. E quem já caipira conhece melhor ainda. Aqui nós temos a trapoeraba, porque conhece melhor quando capina. Eu tenho um quintal lá e eu não consigo eliminar essa planta. Porque se tiver úmido o solo, cada partezinha dessa aqui, cada nozinho desse aqui é uma muda. Então, quando eu corto ela e jogo, cada parte dessa aqui vai se transformar numa planta. Então, faz é multiplicar. Então, se você tem um quintal e eu estou caipindo, é interessante eu colocar em cima de algo para que a raiz não chegue até o solo. Ou a planta não tenha contato com o solo. Aí eu consigo eliminar. Eu também não posso ter próximo, ou na área, mas de preferência próximo, o capim que a gente chama capim Angola. O nome científico, Braquiária purpurascens. Então, pessoal, esse segundo vídeo a gente vai parar por aqui e vamos continuar na próxima aula com o terceiro vídeo sobre pragas da cultura da bananeira. Obrigado e tenham um bom dia.